Olá, muito bom dia. Estamos aqui em mais uma edição do Desperte o Louco que há em você. Podcast feito para entregar na mesa tudo que está no coração. A nossa missão é essa, é deixar na mesa o que está no coração. E hoje, nada mais, nada menos que ela que é mãe, ela que é apresentadora de TV, empresária e uma mulher cheia de Deus no coração, nada mais, nada menos que Viviane Alves. Seja muito bem-vinda, Vivi. Fábio, primeiramente eu quero agradecer o convite, estou muito feliz e desperte o louco. Eu já brinquei, eu falei assim, vamos despertar o louco neste dia, mas quantas vezes nós tivemos que despertar o louco, né, Fábio? Nas nossas vidas. Quantas vezes, o Desperte o Louco é o tema do meu livro, e foi tão legal a aceitação do tema do livro que a gente fez o canal no YouTube e fez o podcast, que é o nosso talk, né, que Desperte o Louco, e tá sendo muito legal, cara. Parabéns, e hoje... parabéns. Eu estive na palestra e posso dizer que eu saí da sua palestra assim impactada, já com aquela força, aquela vontade, porque muitas vezes o medo, né? Eu falo que o medo ele nos paralisa. E através da sua palestra você pode ter certeza que ajudou tantas pessoas que estiveram presentes. Eu fico grato com isso. Nós estamos nos entregando a esse projeto. Inclusive, eu acabei de chegar de Minas Gerais. Cheguei ontem e vou atender a agenda hoje e amanhã aqui. Hoje é que dia? Hoje dia 15. Hoje é terça, né? Terça-feira, quinta, quarta já? Então, o dia está adiantado. Então, quarta... quarta-feira, então sexta nós já temos palestra no interior de São Paulo. Então olha só que bacana. Muito legal e estamos felizes com tudo que estamos vivendo. Vivi, conta um pouquinho de você, da sua história, como tudo começou, da sua trajetória, dá um resumo pra gente aí. Posso contar desde criança? Pode, por favor. Porque eu acho que essa minha história realmente ela é marcada, né? Pela dor, pela fé, pela superação. Que aos 7 anos eu perdi a pessoa que eu mais amava na minha vida, que era minha mãe, em 1992. Fábio, imagina, né? Vivia como toda a família, né? Uma infância feliz. Morávamos numa chácara, 3 mulheres e um homem. E neste dia eu jamais imaginava o que estaria por vir. Era à noite, tinha um vizinho que morava ao lado da nossa chácara e ele programou tudo. Ele matou a minha mãe, né? Assassinou na minha frente. É muito difícil, sabe, eu voltar lá atrás, mas eu vejo hoje que é necessário eu contar essa história, né? Ele matou na sua frente? Na verdade, a minha mãe, ela morreu para me defender, né? Defender eu e as minhas irmãs. Quantas vocês têm filhos, né? E, gente, qualquer mãe faria isso, eu faria isso, né? Pelos meus filhos. E... ele tinha interesse, né, na minha irmã. Minha irmã tinha apenas 13 anos. E ele tinha 23 anos. E um certo dia ele programou tudo isso. A minha irmã estava na chácara, eu, a minha mãe. Ele chamou minha mãe lá fora. E quando eu acordei, na verdade, eu já estava em coma. Meu pai trabalhava à noite. Não que eu estava em coma, né? Eu fiquei em coma depois, porque Deus é tão maravilhoso, eu sempre tenho que falar isso, porque quando ele programou tudo isso, este crime, era para não deixar ninguém para contar a história, né? Ele falou, eu não vou deixar vítimas. Então, quando meu pai chegou do trabalho, eu só falei assim, pai, foi o fulano, ele é um monstro, e entrei em coma. Depois, quando eu lembro, já
eu já estava no hospital. Esse como foi emocional? Não. Não, ele deu uma facada, né, na minha cabeça. Eu levei uma facada daqui até aqui, a cabeça inteira. Eu fiquei em tratamento por muitos meses. Eu tive que fazer enxerto. Na verdade, eu tinha 7 anos, então eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, né? Eu sabia o que ele fez, olha como é que é. Eu sabia que foi ele, contei pro meu pai, mas depois eu fiquei em tratamento. E a minha irmã ficou sequestrada por 3 meses no Mato Grosso do Sul. Eu sou um dos casos do jornalista, do Gil Gomes. Lembra do Gil Gomes? Eu lembro, era Gil Gomes, aqui, agora. Que com vocês eu lembro. Contava... Poxa, a gente fala no sentido de humor, mas... Só contava as tragédias, né? Mas foi através, primeiramente, de Deus, do Gil Gomes. Ele não está mais aqui. Hoje eu tenho amizade, né, com a família, tudo. Mas que ele falou, mexeu com uma criança, mexeu comigo. E foi através de toda a equipe, né? Jornalistas, polícia, né? Para correr atrás e encontrá-lo, né? Aí minha irmã ficou no Mato Grosso do Sul, sequestrada. Eu lembro que foi um dos maiores sequestros da história, né? Foi, naquela época, gente, em 1992, parou, né? O Brasil, passou na Globo, passou no SBT. E hoje nós sabemos que tem o YouTube, mas nessa época não existia, né? Então, era realmente o que passava na TV. E a minha história foi contada por todos, né, esses jornalistas. E quando encontrou ele, a equipe, né, do jornalista falou assim: por que você fez isso? E ele falou, não, eu fiz porque eu queria fugir, né, com a menina. Minha irmã era uma menina. E eu matei a mãe e a filha. Quer dizer, ele, na cabeça dele, eu não estava viva. Aí ele falou assim, não, você está muito enganado. Porque ela está viva. Ela está viva. E ela ficou viva para contar a história. Então... O milagre, né? O milagre, né? Se não fosse isso, se não fosse a minha mãe, talvez eu nem estaria aqui para contar a história. Então, ela lutou, sabe, Fábio, com ele, né? Lutou com ele. Então, eu acredito muito que quando eu desmaiei, ela foi até... o último minuto, sabe, da vida dela. Lutando por vocês. Com certeza, com certeza. E se passar os anos, né, eu falo que nós fomos nos reconstruir, né? Nesse momento, porque assim, a sua vida, ela começa com uma tragédia. Uhum. Sim. Ela começa feliz, uma família feliz, e é interrompida por uma tragédia. Com certeza. Viviane, e quando foi que você conseguiu fazer a virada? Que você conseguiu... Porque a tragédia, ela causa algumas coisas. A tragédia nos paralisa. A tragédia nos tira esperança. A tragédia interrompe sonhos. E quando foi que você conseguiu ressignificar isso e fazer uma virada? Olha, Fábio, eu sempre, gente, incrível, mas desde criança eu sempre tive muita fé. Tinha uma médica que cuidava de mim, eu tenho até o desejo, né, de encontrá-la, mas tantos anos, e o nome dela era Nair Costa. E ela sempre falava para mim, quando você sentir saudade, se sentir triste, ora. E eu orava muito. Eu orava o Pai Nosso naquela época. Hoje eu sou cristã, mas eu orava Ave Maria, o terço. Imagina uma criança. Todos os dias orava. Então, eu penso que a fé, ela sempre foi o que me motivou. Era a fé. E a dor, né? Essa dor que
que eu sentia a falta, né, da minha mãe, eu lembrava dela sempre falando assim, olha, essa minha filha, ela é tão bonita. A minha mãe tinha o desejo que eu fosse para televisão, ou fosse modelo, mas eu tinha apenas 7 anos, então não deu tempo, né? E sabe aquele desejo de ser alguém? Era isso que eu tinha, um desejo de ser alguém, de chegar lá na frente. Não sabia como, mas... o meu pai, né, ele sempre trabalhou porque ele não ensinava as coisas pra gente, porque ele não tinha tempo, Fábio. E eu não julgo, sabe? Meu pai, a vida dele era trabalhar, até porque, imagina a dor deste homem, né, de ter chegado em casa, a sua filha em coma, a outra sequestrada e a esposa morta, sabe? Eu não sei como meu pai aguentou toda essa dor. Deve ter sido absurdo para ele, Nossa, né? Hoje eu olho para ele e falo, pai, como o senhor aguentou? Então, assim, o que eu puder retribuir para ele de amor, a gente vai retribuir, entendeu? Para ele deve ter sido... eu acho que não tem cura, né? Não tem cura. Quando você fala dessa virada de chave, né? Eu falo que a dor, ela sempre vai existir, não adianta. Mas a virada de chave é você se reconstruir, é você acreditar e confiar em Deus. Quando eu falo na confiança de Deus, quantas vezes eu falava assim, acontecia alguma coisa comigo, eu falava, poxa Deus, se minha mãe estivesse aqui, isso não estaria acontecendo. Nossa, se minha mãe não estivesse aqui, eu não estaria passando por isso. Então, não adianta, nós somos seres humanos. Então, eu falava muito isso para Deus, né? E um dia, eu ouvi uma palavra, né? Deus falando, eu dei o meu filho, que era a pessoa que eu mais amava, para morrer, né? Por nós. Então, assim, gente, qual é a diferença? Deus deu o único filho dele para morrer por nós. Eu estaria sendo egoísta. Entende? Então, nós temos que olhar mais pelo que Cristo fez por nós na cruz, né? E ver que o nosso problema, ele é pequeno. Entendi. Você acha que a sua fé foi a que te deu força para superar? Ah, não, a minha fé. Eu tenho uma fé, assim, que... Você gosta da Bíblia? É inabalável, gosto. Qual que é o personagem mais louco da Bíblia para você? Ai, louco? É a história mais louca da Bíblia para você? A história de Jó. De Jó? A história de Jó, ele perdeu tudo, né? E ele não tinha culpa, né? Por estar passando por tudo aquilo. Doideira, né? E quantas vezes ele teve que, se ressignificar, né? Ele não blasfemou contra Deus, né? Todos lá, os amigos apontando. E quantas vezes, né, na nossa vida, nossos amigos nos apontam. Nós estamos passando por momentos difíceis, aí a pessoa já pensa, aquele ali está em pecado. Se está passando por isso, está em pecado. Por que não lembrar de tantos... É fácil as pessoas acusarem, né? É, exatamente. Então, Jó, ele... Um dia eu fui parar para entender as percas e perdas de Jó. Ele, imagina o dia, tá ali. Primeira notícia. Seus 10 filhos... Meu Deus. Estavam numa casa e morreram. Antes de ele digerir essa notícia, veio o funcionário dele. Se fosse hoje, ele tinha 7.000 ovelhas, né? Sim. Ele seria o maior tecelão da atualidade hoje. Seria o maior produtor de algodão. Então, assim, é como se falasse, sua fábrica de algodão... Acabou. Aí chega outro e fala, seus 3.000 camelos, que era o camelo era o maior sistema de transporte. Imagina, era o sistema mais evoluído da época. Era como se chegasse hoje, o Jó tivesse 3.000 aviões. Seria a maior companhia aérea do mundo. Meu Deus. A sua companhia aérea, seus aviões foram todos destruídos. Doideira, né? 500 jumentas. Jumenta era o sistema de transporte de cargas mais sofisticado. Então é como se ele tivesse 500 carretas de eixo duplo, sei lá, ou 500 vagões de trem, sei lá.
Sua fábrica de acabou. Tudo. Então ele tinha camelo, ele tinha ovelhas. Ah, e os seus bois. A 1.000 juntas de boi, ele teria 2.000 gados, seria pecuarista. Então ele tinha frentes de negócios diferentes na pecuária, transporte de carga, transporte de pedestres. E foi tudo de uma vez, né? Tudo de uma vez. Restou um caquinho de telha. Eu costumo dizer que a história de Jó ela tem 42 capítulos, né? Sim. Se terminasse no capítulo 41, ele só teria fracasso para contar. Só que aí Deus, tem até uma palestra que fala que é escrevendo o capítulo 42 da sua história. Que só no último capítulo que ele encontra Deus, Deus restaura tudo e ele diz, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. É muito foda, desculpa a palavra, verdade, sim. Muito foda a história de Jó. A gente não passa nem metade, né, do que ele passou. Muito louco, né? E quantas vezes nós reclamamos, né? É normal, né? Somos seres humanos. Uau, gente... aproveita que você está ouvindo a gente aí, já segue o nosso canal aqui, curte, compartilha com seus amigos, porque o Desperte o Louco, ele é isso aqui. É colocar na mesa o que está no coração. Essa é a nossa missão. E Viviane, se você pudesse resumir sua vida em uma única frase, qual seria essa frase e por quê? Resumir minha vida em uma única frase? Isso. A dor, ela não define a sua história. A dor, ela não me define. Essa seria a sua frase. A dor não me define. Uau. A dor não me define. Uau. Você perdeu sua mãe de uma forma extremamente dolorosa. Você está falando que eu estou me contendo aqui, galera. Aqui eu sou pai de menina. Então, assim, eu me segurei aqui para não chorar aqui agora, pensando na dor do seu pai. Sim. Quanto esse cara sofre até hoje. Pensa num homem forte. Você olha pra ele, gente, meu pai não reclama de nada. Nada. Mas quantas vezes ele teve que chorar sozinho porque ele não podia desabafar com vocês? Não podia. Tinha que ser forte. Eu fiquei pensando, quantas vezes esse pai teve que, na fraqueza dele, teve que ser força. E você sabe, Fábio, a minha família falou assim, faz assim, deixa cada um com uma tia, com vó, que seja. E... porque você não vai dar conta, né? Ele criou todos. Todos. Sabe? E quantas vezes esse cara, eu tava pensando, como pai, eu me botei no lugar dele. Coloca no lugar dele, né? Ele teve ali, sem força, mas ele não podia ser fraqueza. Não podia. Então, assim, quando foi que você transformou a dor em propósito? Quando eu entendi que tudo que eu passei seria a minha missão de vida, de poder ajudar pessoas. Uau! Existe alguma lição ou lembrança que você tem da sua mãe que ainda hoje é importante na sua vida? A lição, caramba, minha mãe ela era muito boa e as pessoas falavam muito isso pra mim. Poxa, como a sua mãe ela era boa, ela ajudava as pessoas. Se deixasse a minha mãe pegava alguém, sabe? Por isso que eu falo, ela confiou muito, né, nas pessoas. E ela ajudava desde o morador de rua, se ela pudesse, ela levava para dentro da nossa casa para ajudar, entendeu? E a lição é que nós não devemos fazer isso. Sabe? Você tem que ajudar, mas tem limite. Entendi. Filtrar. Tomar cuidado, né? Você imagina um vizinho do nosso lado que foi o que... Quem fez isso? Que fez isso. Fez a maldade, né? Fez a maldade. Uau. Muitas pessoas usam a dor como desculpa, certo? Certo. Você fez totalmente diferente, ok? E você disse que foi a fé que te fez fazer diferente. O que é o recado que você dá para essa pessoa hoje que também está com dor, mas ela se vitimiza? Qual que é o recado da Viviane para essa pessoa que usa a dor como desculpa? Que usa a dor como desculpa?
Eu sei que não é fácil, né? Eu não posso nem falar que a pessoa usa dor, porque cada ser humano é de um jeito, sabe, Fábio? Às vezes eu acho que eu sou forte por ter passado por tudo isso. E tem pessoas que isso já vem lá da educação. Não adianta a gente falar que os nossos filhos são criados iguais, tá? Porque hoje eu falo tudo que eu não tive, eu procurei dar para o meu filho. Então, às vezes, isso já vem lá da infância. A gente tem que ajudar, a gente tem que ensinar a pescar e não dar o peixe. E você dá o peixe ou você ensina a pescar? Eu ensino a pescar. Legal. Você falou uma coisa aí... Eu tenho 4 filhos, né? Tenho 4 filhos hoje. Você falou uma coisa que eu acho que os pais erram. Que fala assim, ó, eu já vi muito erro. Poxa, eu criei meus filhos todos iguais. Um virou bandido, um virou empresário. Acho que o pai não pode criar filhos iguais porque eles são completamente diferentes. Entendeu? Então, quando você fala assim, qual é o ensinamento que você dá, né? O ensinamento é realmente que a pessoa, ela olhe para o futuro, né? O medo ele te paralisa. Não tenha medo, sabe? O medo, ele te paralisa. Vai para cima. Eu falo, ou não... Já temos. Tento sim. Tá triste? Vai pro seu quarto, ora, fala com Deus. Ele é a resposta para tudo. Ele é a resposta para tudo. Se ajoelha, poder da oração. Uau. Você construiu uma carreira gigante na televisão como apresentadora. Sim. Diante das câmeras, sempre sorrindo. E qual foi o maior desafio que ninguém viu enquanto você aparecia sorrindo de frente à televisão? O maior desafio, eu acredito que foi na minha gravidez, quando eu passei pelo abandono, tá? Eu fiquei sozinha e eu tinha que sorrir, eu tinha que estar bem em frente às câmeras, tendo que gravar. E ali eu não estava bem, eu não estava feliz. Isso para mim foi muito desafiador, sabe, Fábio? Porque eu sempre sonhei que o homem tem que sempre estar do lado da mulher, né? Tá ali a mulher vai ter um filho. Quantas mulheres que estão me assistindo que passou também pelo que eu passei, pelo abandono, de você acreditar e, infelizmente, você ser decepcionada. Mas eu me reconstruí. Também na minha gravidez, foi quando eu tive o meu filho, eu posso até falar, acho que eu comentei com você, fora do país, né? As pessoas falavam, imagina, é impossível você entrar lá, não vai dar certo. Eu realmente peguei a mala e fui. E quando eu voltei com documento. Nos Estados Unidos, né? Na Espanha. Na Espanha, isso. 1 ano, tá, gente? 1 ano. Fiquei 2 anos lá na época da pandemia. Me ressignifiquei mais uma vez. Lá eu fiz uma novela, As Histórias de Marbella, na Espanha, onde eu conheci um diretor, o Oscar Horácio. Então, assim, gente, imagina, eu poderia dar desculpa, né? Não, tô grávida, como assim? Não. Assim que eu tive o meu filho, eu recebi a proposta, fiz o teste, passei. Não sabia falar o idioma, o espanhol. Estudei, fui lá e fiz. Gravou em castelhano, o espanhol? Foi. Fala. Na coragem. Hablas muy bien, senhorita. Pouquito. Agora, né? Estou torcendo para a Espanha também, né? Que Se tu puedes hablar com nós outros agora eu tenho um hijo espanhol. Isto, agora cambiamos o idioma do podcast. Não é mais português. É espanhol. Eu sou muito zelosa. Muito zelosa. De meus hijos. Tu hijos? Sim. Que da hora. Que da hora. O nome desse podcast é o mesmo do meu livro, Desperte o Louco. Quando foi que você despertou o maior louco da sua vida e que fez você encontrar assim, ó, encontrei a virada da chave? A virada da chave. Pergunta difícil, né? Muito.
quando eu despertei o louco. Na minha vida, eu tive que despertar o louco muitas vezes. Sabe, Fábio, quantas vezes você não foi traída e você teve que despertar o louco e fingir que estava tudo bem? Sabe por quê? Porque quando você sabe aonde você quer chegar, você tem que passar por cima de muitas coisas. Você vê pessoas que te traiu, mas você fala, não sou igual a ela. Porque as pessoas, elas só entregam o que tem dentro delas. O problema não é você. O problema é o que ela tem dentro dela. Entendeu? Então eu tive que despertar o louco muitas vezes. Despertar o louco foi quando eu tomei a decisão de entrar na política. Sabendo que as pessoas falam, política? Que isso? Ali tá cheio de ladrão. Quantas vezes a gente não ouve isso? Sim. Mas não, gente. Ainda tem pessoas que fazem a diferença. Ainda tem pessoas que querem lutar por um país melhor. Ainda tem pessoas que querem lutar por uma política de verdade. Que quer ser a voz das mulheres. Que quer ser a voz do povo. Então eu decidi também, eu despertei esse louco por tomar essa decisão. Você vê... De ser um grito. De ser um grito, sabe? De ver quando a minha mãe foi assassinada, a minha irmã foi sequestrada, né? Sofreu tantas coisas. Eu fui vítima de feminicídio, fiquei entre a vida e a morte. E você vê um cara, após 24 anos, ser solto e ainda ir atrás. Olha os valores. Gente, eu não estou contando algo que eu ouvi falar. Eu estou falando algo que eu passei. Eu estou contando uma história que é real e que muitas mulheres vivem isso diariamente. Que estão sofrendo violências dentro da sua casa, estão caladas e não sabem o que fazer. Vai sair de um relacionamento que amanhã ela pode o quê? Estar morta. Sabe por quê? Porque não tem segurança. Você está falando uma coisa que é um tema pesado, que tem mulheres vivendo violência. Sim. E achando que só acontece na vida do vizinho. Qual que é o recado? Que às vezes é um simples assédio de um vizinho, é uma simples piadinha. Qual que é o conselho que você dá? Às vezes é uma piadinha de um padrasto, de um tio, de um próprio pai, meu. Qual que é o recado que você dá para essa mulher que está sendo vítima de violência para ela evitar uma tragédia? Olha, para ela evitar uma tragédia, se ela está sendo vítima de violência, primeiro... Ou de assédios. Primeiro de tudo, ela tem que buscar ajuda. Tá, Fábio? Ajuda psicológica. Primeiro de tudo é isso. Dali em diante, ela vai o quê? Ela vai ser orientada. Depois, ela vai buscar o quê? Uma delegacia. Mas ela quer sair dali, Fábio, não adianta ela fazer o BO e voltar para casa. Você entendeu? Entendi. Ela tem que se sentir segura. Porque às vezes o cara sabe que foi feito um boletim de ocorrência e ali mesmo ela morre. Se ela tivesse um lugar seguro, ela tivesse uma assistência. Porque às vezes a mulher, ela aguenta tudo isso por questão financeira. Ela é dependente do abusador. Entende? Entendo. Então ela precisa sair dali, mas ela precisa sair segura. Lei Maria da Penha ajuda? Ajuda. Mas e aí? Quantas mulheres morreram e estão morrendo diariamente? Temos que pensar, gente, ainda tem pessoas boas que vai lutar por você. Loucura, né? Doideira. Sabe por quê, Fábio? Não adianta. Quem passou pela dor, ela sabe o que é dor. Quem não passou, não sabe. Ela pode até falar, eu sei, mas não sabe. A Pimenta não só sabe que... Eu não sei o que é a dor de perder um filho, porque eu nunca perdi. Mas eu sei o que é perder alguém que você ama. Entendeu? É muito louco. E esse assunto da violência doméstica, ela é muito comum. Eu acho que tem, por exemplo, eu tenho 3 filhas mulheres. É uma coisa que eu nunca deixei acontecer. Minhas filhas dormiam em casa de amigas, de amigos, de colegas. Eu vou te falar por quê.
Lá em casa nós somos 3 irmãos homens. Quantas vezes eu vi a amiguinha da minha filha, tá indo ficar na casa da avó. Tá bom. Ficar na casa da avó. Ok, só que ia, chegava, entregava na mão da avó, a amiguinha da minha filha. Só que à noite estava em casa, a avó, a minha filha, a amiguinha, eu como homem, mais 2 irmãos meus. Na mesma casa. Tá vendo? Aí você imagina se tivesse maldades ou coisas do tipo. Eu tinha cautela de que, embora meus irmãos são muito éticos nisso, sim. Mas nós tínhamos a cautela de que, mamãe, coloca as crianças para dormir com a senhora no quarto. Você, né, foi cauteloso. Oi? Cauteloso. A violência, Vivi, geralmente não. A violência, ela, na grande maioria, ela é feita por pessoas muito próximas, né? Ou vizinho, ou parentes. Geralmente parentes, né? Esse é o problema, né? Quantas mulheres você ouve falando, eu sofri abuso pelo meu tio, pelo irmão? Gente, é muito triste, porque aquele que era para te defender... Pelo padrasto, né? Padrasto. Crianças de 3 anos de idade são... Ai, Senhor. Eu vi um caso semana passada aqui que o próprio pai, meu Deus, biológico, estuprou até matar uma criança de 3 anos. Você ouve isso, né, Fábio? Parece que... Parece uma coisa, tipo... maligna isso, não é normal. Não tem Ou é uma doença? Não tem explicação, cara. Eu não encontro explicação. Não, eu falo maligna, só não tem explicação. Deus me livre, eu tenho filhos e a minha prioridade é cuidar deles, sabe? Inclusive, as mulheres que sofrem de violência, tem aqui embaixo, tem 2 números que você pode ligar, o 180. 180. Eu ligo para a polícia, o 190. Mas não fica em silêncio. Não fica em silêncio. Os pais, orientação para os pais. Oriente os seus filhos, converse com os seus filhos. Sim. A Sofia, desde pequenininha, a gente fala para ela, filha, quando alguém te pedir segredo, não conta para o seu pai e para sua mamãe. Você fala que não vai contar. Mas conta. Mas vem e conta, porque quando a pessoa te pede segredo, ela ou quando ela te ameaça, ela vai fazer maldade. Então... E eles têm medo, né? Já começa por aí. Entendeu? É mexer com a mente de uma criança, né? Ele põe o medo, né? Se você falar, eu vou matar os seus pais, sua mãe. Então a gente sempre orienta. Quando começa, a gente orienta a criança a se prevenir desde então. Se alguém te falar para você não contar, você fica calada, concorda, depois você vem e conta. A prevenção, né? É importante conversar com os filhos. E hoje a internet, gente, deixar as crianças muito na internet, cada hora entra conteúdo que não é próprio para criança, tem que tomar muito cuidado. Questão do TikTok, olha... Vamos lá, uma pergunta para você aqui ao vivo, polêmica, hein? Vamos fazer polêmica. Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu sou pai de 3 meninas, 21, 15 e 8. Lá em casa, tanto eu quanto a minha esposa, nós temos a seguinte regra. Antes de 12 anos de idade, não tem celular. E aí, pai, você é a favor ou contra isso? Doideira, né? É mesmo? Eles não usam celular? Não, usam. Não deles. Ah, entendi. Eles podem ter acesso... tem acesso sou a favor. Tem acesso à tecnologia, tem acesso a computador, pode usar o YouTube, pode usar... Mas tem o período e o tempo que pode usar dos nossos aparelhos. Correto. Sou a favor. Em gênero, número e grau. Fábio, nós temos que monitorar, sim. Principalmente, a minha filha, ela tem 12 anos, né? Eu fico de olho no que ela posta. Instagram, TikTok tá muito complicado. E a internet é assim, o filho chorou, dá o celular. A gente sabe disso. Sim. Ele fica quieto. Dá o celular, ele fica quieto. Então... é aí que o inimigo oculto está ali falando com os nossos filhos e nós nem sabemos. Temos muito que ficar atentos a isso.
pais e mães? Vamos lá. Leis e país. Nós estamos falando de esse podcast é para a gente colocar no coração tudo que está na mesa. Você entrou numa pauta legal. Proteção à criança, proteção à violência. Como esse caso seu, eu acho que tudo aquilo que toda área que você tem o seu maior sofrimento, nela tem o seu maior propósito. Aonde tem sua dor, você vai ser ferramenta de cura. Entendeu? Isso é bíblico, inclusive. Se você é uma pessoa que tem um propósito de abençoar muito, social, de ajudar pessoas, você pode ter certeza que a sua vida vai ter muita crise, muita escassez financeira. Porque aonde é a sua maior dor vai ser o seu maior chamamento, o seu maior propósito. Sim. Se você pegar as histórias da Bíblia, por exemplo, Davi, ele foi mexer. Onde foi a dor de Davi? Eu ouvi ontem essa palavra no culto e está testificando. Pode continuar. Muito louco, né? Davi, ele foi testado aonde? Na família, no social e na religião. Ele foi testado em todos os níveis. Por quê? Um rei precisava ser aprovado em todos os níveis. Forte. Então é muito forte. Ana foi testada aonde? No ventre. No ventre. Porque do ventre dela ia vir um sacerdote, um juiz e um profeta. Mas ela foi testada aonde estava o milagre dela. Porque o milagre nunca foi Samuel. O milagre sempre foi Ana. Mas ela foi testada na fertilidade. Olha que coisa maluca. Porque é na fertilidade dela que veio um sacerdote para Israel, o maior sacerdote, o maior juiz e o maior profeta. Mas para chegar até aí foi um processo. Ela foi testada onde era. Então, assim, eu tenho isso e não falha. Quer testar o seu propósito? Teste a sua dor. Aonde você tem dor, ali você tem um chamamento para um propósito. Ponto. Países como a Austrália, olha que coisa louca aqui, um dado importante. Foi o primeiro país a aprovar uma lei nacional proibindo menores de 16 anos a terem contas em redes sociais. França aprovou regras para restringir o acesso de menores à rede social, exigindo o consentimento dos pais para usuários abaixo da idade estabelecida. O Reino Unido, além da legislação de segurança online, anunciou medidas como bloqueio noturno por padrão para adolescentes, verificação de idade e restrições de recursos considerados viciantes como rolagem infinita e reprodução automática. Dinamarca definiu diretrizes que plataformas implementam verificação de idade, limite de tempo, modo silencioso à noite e proteção reforçada para a criança. Espanha, Portugal e Grécia estão discutindo assuntos do tipo. A internet, para nós adultos, você pega às vezes por celular para fazer uma coisa e fica com ele o dia inteiro na mão. Sim. Olha que doença hoje. As pessoas acordam de manhã, vai ao banheiro com o celular. E cria até um vício, né? Cria um vício. Sobre isso e sobre a violência, você como pré-candidata, o que você mudaria sobre essa segurança, prevenindo a violência de crianças, adolescentes e jovens? Olha, Fábio, a questão da Austrália, dessa nova lei, eu sou a favor. Eu acho que é bem desafiador isso no nosso país, infelizmente. Mas a questão dos 12 anos, eu acredito que já dá para trabalhar forte em cima disso, dos celulares. Principalmente nas escolas, né? Já agora as crianças já não podem, né? Em algumas escolas públicas, não sei se é em todas, tá? Preciso me informar quanto a isso, mas já não pode levar celular, né? Pro colégio. Eu acredito que investir na educação é o futuro do nosso país, principalmente na questão da educação financeira, né? Porque uma criança hoje que ela sabe, né, poupar, ela já está construindo um futuro, né? E hoje o governo ele não quer ensinar isso para as nossas crianças, para os jovens, sobre educação financeira. Não querem, né? Não querem. Então você mudaria educação financeira? Educar sobre o dinheiro, né? Essa questão da liberdade, a responsabilidade, a oportunidade. E também bater muito forte na questão da nossa segurança, que hoje está muito difícil. Você imagina, Fábio, eu que fui vítima, né?
minha irmã, meu pai. Chega um momento que quando o indivíduo, o bandido, ele vai preso, ele passa por diversas penitenciárias, tá? Chega um momento que nós não sabemos mais aonde ele está. Quando esse cara foi solto, nós como vítima, nós tínhamos que saber onde ele está. Receber uma ligação, uma notificação. Por que nós não... Chega um momento que a gente já não sabe mais o que está acontecendo. Você pensa que nós não procuramos? Nós procuramos saber. E nesse caso ele procurou vocês depois de 24 anos? A minha irmã. Ele achou ela? Achou. E aí? Minha irmã entrou em estado de pânico. A minha irmã, ela trabalha de portas fechadas. Entendeu? Quer dizer, não é só ela. Eu também. Eu fico preocupada. Um louco, um psicopata. Eu chamo esse cara de psicopata. E ele tá solto na rua? Ele tá solto. E a gente não sabe, entendeu? O que esse cara... E quando ele procurou vocês, o Estado não faz nada, a polícia? Olha, a polícia neste dia ela veio muito rápido. O meu cunhado chegou rápido também. Minha irmã começou a ligar, minha sobrinha estava dentro de casa. Sabe filme de terror? Sei. É esse. Foi isso que aconteceu. A minha irmã teve que se mudar de cidade, tá? Nós, né, a família se uniu, apoiou. Ela teve que mudar de emprego, deixar a casa com tudo pronto. Imagina. Que absurdo. 24 anos depois. 24 anos depois. Então, gente, é uma realidade. A polícia fez alguma sério. coisa, alguma prevenção? Nada? Nada. É assim, olha, infelizmente, ele cumpriu, porque se você for ver, ele ficou 24 anos, né? E para ele já cumpriu a pena, mas não. Ele já estava retornando, né? Quer dizer, bandido bom é bandido morto. Gente, desculpa. Um cara que estupra, tá? Que mata, pra mim ele tem que ser morto. Ah, Fábio, chega um momento que não dá. Eu perdoei, mas longe da minha família, entendeu? Pra lá. Uau. Viviane, indo para as considerações finais, uma frase que define Viviane, uma palavra que define Viviane. Uma frase que define Viviane. Vamos primeiro para uma palavra que te define. Amor. Uma frase. Uma frase. Eu tive que me reconstruir muitas vezes, me ressignificar, olhar para Cristo. O maior sonho da Viviane? Meu maior sonho é deixar um legado lindo, é poder ajudar pessoas, ajudar minha família. Quando eu não tiver mais, sabe, na terra, falar, nossa, essa mulher, ela ajudou muita gente, ela deixou um legado lindo. É falar do amor de Deus. Apesar de tudo que eu passei, eu sempre vejo que o nosso futuro é incrível. E outra coisa, gente, isso aqui tudo vai passar. Carro vai ficar, casa vai ficar, mas nós temos uma vida muito linda com Cristo. É isso que me fortalece de saber que breve vamos estar todos juntos num plano celestial, porque Ele existe sim, e isso tudo aqui vai ficar. Daqui 5 anos, qual o recado que você gostaria de deixar aqui no Desperte o Louco para Viviane de 2031? Qual o recado? Daqui 5 anos. Caramba. Você voa no tempo, viaja no tempo. Nossa, daqui 5 anos talvez eu já seja avó, né? Porque eu tenho um filho de 22 anos. Eu olhar para minha família linda que eu construí, tenho 4 filhos lindos. A minha mãe, ela não está mais aqui, mas eu quero falar para vocês, gente, que toda vez que eu olho para os meus filhos, eu falo, eu consegui ser a mãe, eu estar educando, eu estar presente na vida dos meus filhos, porque ela não teve, né, essa chance. E você ser criado sem uma mãe, que é o alicerce, que é o seu tudo, porque a mãe, ela tem um poder muito grande, né, na educação dos filhos. Já começa na infância, né? Ela que ensina. Sim. Então, daqui, eu creio que eu vou ser vó, vou ser uma grande empresária, quero estar cuidando de pessoas, ajudando pessoas.
E quem sabe, gente, o futuro do nosso país, eu estar ali te representando. Para Deus nada é impossível, mas não vou desistir, viu, gente, do povo brasileiro. Qual o conselho que você daria para Viviane de 20 anos atrás? Qual conselho? Não confie muito nas pessoas. E se você tivesse hoje uma chance de deixar uma última mensagem para milhões de pessoas, qual seria essa mensagem? Não deixe nada destruir os seus sonhos. Nada, nada. Puxa, é uma palavra forte, pesada, né? Para milhões de pessoas. O passado não te define. O passado não te define. A dor não te define. Uau. Show. Escreva a sua nova história. Enquanto há vida, há sempre oportunidade de escrever uma nova história. Essa eu vou levar para a vida. Um novo capítulo. Essa no Desperte o Louco, esse episódio eu vou levar para a vida essa obrigada, frase. Fábio. Tô maravilhado. Gente, eu falei tantas coisas aqui. Mas essa de o passado não te define ficou aqui queimando no coração, meu. Amém. Então você que teve o privilégio de ouvir esse episódio até o final, como faz pra galera te contatar, pra eles te acharem, pra eles falarem com você? Qual que é as suas redes sociais? Fábio, hoje, né, eu também quero rapidinho falar que sou organizadora da maior premiação do mundo, que é o prêmio Fama e Destaque Awards, juntamente com o apresentador Leão Lobo. Rapidinho, eu conheci o Leão quando eu tinha 7 anos. Olha só, por isso que eu não acredito em acaso. Eu acredito em propósito. O Gil Gomes falou assim: Leão, vem conhecer essa menininha. Ela perdeu a mãe dela. Ela tá muito triste. E o Leão me deu um abraço. E fiquei, lógico, né? Acompanhava ele pela TV, lembrava dele e tudo. E após 25 anos nós, né, nos encontramos. O Leão falou: Vivi, com certeza eu estarei com você apresentando essa premiação. E já estamos no 5º ano, agora de 2026, consecutivo, homenageando pessoas, empresários e pessoas que fazem a diferença, que têm uma história de vida, que têm um legado. Não é só artistas, não é só você que está na fama, não. É pessoas realmente que têm uma história, porque o mundo precisa ouvir a sua história. Então eu homenageio pessoas que têm uma história de vida. E nessa minha premiação, hoje eu conto um pouquinho da minha história de vida, porque por muito tempo eu me calei. Sabe, gente, eu não gostava de voltar ao meu passado e contar a minha história, mas hoje eu vejo o quanto é necessário as pessoas saberem um pouquinho de tudo que eu passei, porque quantas pessoas hoje estão aqui com depressão, não consegue levantar da cama, não tem força, mas quando ela vê, poxa, a Vivi passou por tudo isso, olha a mulher que ela é. Gente, não é fácil. Tem dia que eu tenho, os desafios são diários. Tem dias que eu não tenho vontade de levantar da cama, mas quando eu olho para os meus filhos, para minha família, eu falo: vai lá, mulher, vai, que você vai vencer mais um dia. E é isso. Uau! A edição de 2026 já aconteceu? Vai acontecer agora em novembro. Qual que é a data? Gente, geralmente eu faço no finalzinho de novembro, tá? Ainda não marquei, mas é um evento hoje esperado. Vem gente do mundo todo, empresários. E é um evento incrível. Para a pessoa te contatar, para falar com você, para saber sobre esse evento? É pelo meu Instagram, Viviane Alves Oficial. Viviane, tá aqui embaixo, aqui, ó. Vai estar aqui embaixo, Viviane Alves Oficial. Eu também tenho toda a minha equipe, assessoria, né? Certo. Hoje. E posso deixar também por favor, o contato, pode. É o 11 98520 6542. Eu estou também no programa Fama e Destaque todas as terças-feiras às 17h30 pela Rede TV do Espírito Santo, sempre trazendo o melhor para o meu público. Nós falamos sobre entretenimento, beleza, saúde, empreendedorismo, turismo. E é lógico, né, Fábio? Quero te entrevistar também no meu programa, hein? Que dia que vai ser a entrevista? Vamos marcar hoje, já saí daqui com data. Vamos marcar. Cara, foi muito sensacional. Foi um dos episódios mais incríveis aqui do Desperte o Louco. Muito emocionante sua história. Eu tenho certeza que
quem está ouvindo até aqui foi muito edificado. A dor não te define, vai ficar o título desse podcast de hoje, hein, cara? Gratidão, Fábio, por tudo que você tem feito na vida das pessoas. Eu vejo que o Desperte o Louco também é um chamado que Deus tem na sua vida, de ajudar pessoas. Como eu falei aqui no começo, às vezes a pessoa quer iniciar, mas ela tem medo. Então, desperte o louco que há em você. Vai pra cima. Eu sou louca, vindo 4 filhos, pré-candidata a deputada, estou na TV. Gente, outra coisa, mulher não é cota, tá? Nós temos que vir pro jogo. Chega de mulher ser cota. Tem 30% precisa de mulheres na política, mas nós também precisamos de 30% de cadeira, no mínimo, tá? Uau. É isso aí. Mulher não é cota, desperte o louco que vai em você. Faça suas considerações finais. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, ao meu público que tem me acompanhado, porque se não fosse Deus, nada disso estaria acontecendo na minha vida. Ao Fábio Alves, né, que me deu a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha história de vida. E a todos vocês, gratidão e que Deus abençoe a vida de vocês, que 2031 eu retorne aqui para contar mais um pouquinho. Não, você vai retornar bem antes. 2031 é um recado que você está deixando para você do futuro. Mas que você volte aqui bem antes, mas muito antes. Esse ano ainda tem que voltar aqui. Amém, Por favor, Fábio. Não me abandone não. 2030 já estou lá no futuro, né? Já estou vivendo o futuro. Então, gente, com você, muito obrigado. Encerramos aqui mais um episódio. Siga o nosso canal e compartilha. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.